Gente, boa tarde. Vamos ver nossa aula de hoje sobre penicilina. Veja só, antes de começar, eu gostaria de já avisar vocês que não se assustem com o que vocês vão ver. Né? Já estou assustando, né? Mas veja só, é porque o nosso cálculo de hoje tem zero que não acaba mais. Nós vamos falar de 1000, milhão. Não se engane, não. Porque, olha, quem menos gosta de matemática é a pró de vocês. E quanto mais zero tem, melhor. Porque você vai cortando de um lado, cortando de outro, cortando de um lado. E quando você pensa que não, já não tem mais número tão grande assim. Então, não se espantem, não. E vocês vão poder usar a calculadora, viu? Então, nosso assunto de hoje é sobre a penicilina. Primeiro, a gente vem com o histórico. A aula hoje é curta, viu? E vocês vão perceber que o cálculo não é tão fácil como a de insulina, mas é fácil, viu? Ele é um antibiótico, e aí eu deixei aqui grifado Alexander Fleming. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar sobre ele. Ele foi quem, vamos dizer, descobriu, que desvendou a questão da penicilina. É um antibiótico potente, mas que só pode ser colocado, só pode ser administrado com prescrição. E hoje, graças a Deus, na farmácia você não compra mais antibiótico com a facilidade que nós tínhamos há tempos atrás. Por quê? A função do antibiótico, qual é a função? É impedir o desenvolvimento da bactéria. A bactéria é diferente do vírus. Isso aí vocês vão relembrar lá de microbiologia. A bactéria, ela se multiplica rapidamente. Mas o vírus também, para não se multiplica, ele se autoduplica. É diferente. A bactéria, para que ela se desenvolva, basta que você coloque em um meio de cultura. Um pouquinho de sangue, as fezes, você mistura assim. O laboratório faz muito isso. E aí você vê o desenvolvimento da bactéria, ou seja, um meio que ela goste. O vírus não. O vírus, ele precisa estar dentro de uma célula. Então, a bactéria, ela é mais fácil do que o vírus. E o antibiótico, a função dele é impedir o crescimento da bactéria. Certo? Inclusive, está tendo alguns rumores aí, até perguntas e dúvidas com relação ao coronavírus, então o pessoal dizendo o uso do antibiótico para combater, e não é verdade, né? O que na verdade está acontecendo são as consequências secundárias, no caso da pneumonia, e que você, infelizmente, você quando detecta um problema de pneumonia, você vai fazer uma antibiótico-terapia. Então aqui ele vai falar todo o histórico, eu não vou ler não, viu? Depois vocês leem direitinho. Então são coisas, inclusive, que vocês já devem ter visto em microbiologia. Ele aqui fala, o fenômeno foi penicillium, é o nome da penicilina, né? É um fungo, né? E que foi ela que deu a origem aos antibióticos atuais. Aqui tem como é que chama? Não é desenvolvimento, mas é uma gravura em que ele demonstra a questão do penicillium, como foi feita, que é um tipo de um fungo, né? Para que ele foi descoberto, e foi daí que ele passou a desenvolver. Aí, só tudo isso, gente, é só para que você tenha uma ideia. Ó, ele não tem uma forma definida, né? Eu acho que aqui na frente diz a função da penicilina. Deixa eu ver se é aqui que diz. Não, mas deixa eu ver aqui atrás. Espera aí, vamos ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Bactéria Staphylococcus, vocês sabem que Staphylococcus são bactérias de forma arredondada, micromencional como bologo, não, era alguma, aqui, anamórfico. Anamórfico significa que ele não tem forma. Olha ele aqui. Tudo isso é um histórico, gente. Ninguém vai cobrar você, né? Mas vamos supor, se ele fala alguma coisa, penicillium, se ele fala alguma coisa de Fleming, você já sabe que está ligado à questão do antibiótico. Qual é a função? As penicilinas são antibióticos do grupo dos beta-lactâmicos, profusamente utilizados no tratamento de infecções causadas por bactérias sensíveis. Ou seja, toda bactéria você trata com antibiótico? Sim. Porém, cada bactéria deve ser tratada com antibiótico específico. Então, a penicilina é um antibiótico potente? É. Porém, você não pode tratar qualquer tipo de infecção com a penicilina, certo?
Então tem que se ter esse cuidado. Quais são os tipos que você tem? Você tem a penicilina, os mais usados, viu? Vocês vão achar, inclusive, outros. As naturais, penicilina G cristalina, né? E penicilina procaína, a besantina, a nossa famosa bezetacil, e a penicilina quinta. A penicilina G cristalina, ele dá nomes, né, comerciais. Mas a que você mais usa, a que você vai mais usar é a penicilina G cristalina, que é a que a gente vai fazer os cálculos hoje, e a penicilina besantina, a famosa bezetacil, né? Aqui só os exemplos da estruturação. Ela tem um pozinho dentro dela. Esse pozinho é chamado pó liofilizado. Deixa eu ver se tem ele aqui. Não, mas lá na frente tem um nome. Pó liofilizado. É aquele pozinho, né? No caso da penicilina besantina, quando você coloca, ela fica leitosa. E a cristalina, ela fica parecendo água. Por isso que tem esse nome cristalina, né? E vocês vão ver daqui a pouco quem é quem e como fazer o que com elas. A penicilina cristalina ou aquosa, restrita, olha isso, restrita ao uso endovenoso. Então, a penicilina cristalina, ela é endovenosa. E a besantina, a bezetacil, ela é hidrossolúvel, ela é intramuscular. Então, tem que se ter cuidado que cada uma tem uma via específica. Tem que se ter cuidado. Já pensou você dar bezetacil na veia? Você vai matar o paciente, certo? Então, a cristalina você tem para uso venoso e a besantina para uso intramuscular. A cristalina não deve ser administrada diretamente na veia. Ela tem que ser diluída ou no soro glicosado ou no fisiológico. E geralmente ela é infundida por no mínimo 30 minutos, a critério médico. Ela vem apresentada em frasco ampola com pó liofilizado. É aquele pozinho, pó liofilizado. E, portanto, precisa ser diluída. A quantidade do soluto virá apresentada em unidades. Então, a concentração, a quantidade, o quantitativo do soluto, ela é em unidades. Tudo isso, gente, a nível de informação, para que vocês tenham cuidado. Não se esquecer que a cristalina é venosa e a besantina é intramuscular. Eu vou ficar repetindo isso o tempo todo, porque isso é motivo de muita confusão. E, às vezes, essa confusão vai acontecer na hora que você vai administrar e pode errar. Apresentações da penicilina. Ela vem, geralmente, existem outras apresentações, mas ela é mais apresentada em 5 milhões de unidades e em 10 milhões de unidades. Esse restante aqui, eu vou já explicar, vocês vão entender facilzinho. Se a penicilina cristalina tiver essa concentração de 5 milhões de unidades, aquele pozinho, deixa eu voltar aqui para vocês entenderem. Ah, não, acho que eu tenho outra aqui. Ó, repare. Essa aqui é de 5 milhões, essa aqui é de 10 milhões. Quando você vai colocar a água destilada, ou o soro glicosado, ou o soro fisiológico, não importa o diluente que você for usar, a gente já viu que quando ninguém disser nada, você vai diluir em 10 ml. Não muda nada, não. Aqui, se ninguém disser nada, e esse nem precisa dizer, você vai diluir em 10 ml. Só que tem um detalhe. Você não vai pegar 10 ml e colocar aqui dentro de vez, não. Não vai, não. Por que não vai? Porque, ó, imagine ela aqui. Ela tem um pozinho aqui. Existe, inclusive, bezetacil que ela já vem prontinha, né? Mas a bezetacil não tem problema, não, porque ela é só aspirar e administrar. Quem diz o médico que vai dizer que é de 1.200, é de 600, mas essa cristalina, que vem de 5 milhões, que vem de 10 milhões, você vai ter que diluir e muitas vezes rediluir. O que é que você vai colocar aqui dentro? Aqui dentro tem um pozinho, não tem? Pronto. Você coloque na sua cabeça que aqui dentro, antes de você colocar o diluente, já tem 2 ml de pozinho. 2 ml não é soluto? Bote na sua cabeça que aqui já tem 2 ml. Por que isso acontece? Vamos dar um exemplo bem básico, gente, nosso de cada dia. Se você pegar um copo de 200 ml e tiver lá dentro, vamos supor, 50 gramas de açúcar ou de sal, né? 50 gramas de um soluto. Quando você coloca a água dentro do copo e mexe,
Aqueles 200 ml não é 200 mais. Ele cresceu, ficou, vamos supor, 250, né? Ou melhor, nem tanto, 220. O que eu quero dizer é, quando você coloca um líquido para dissolver um soluto, aquele recipiente é aumentado. Então, a mesma coisa, já se pensou por conta disso. Se você botar 10 ml aqui, sabe para quantos ml ele vai? 12. Porque aqui dentro, no de 5 milhões, já tem 2 ml. De 5 milhões para baixo, todo pozinho que tiver no recipiente já tem 2 ml. Então, se você vai dissolver para 10, você só vai colocar aqui 8 ml. Entendeu? Porque 8, com as 2 que já tinha do pozinho, fica 10. Mas para efeito de cálculo, você vai usar 10. Entendeu? Isso é só na prática. Quando você for colocar o recipiente, o diluente aqui dentro, você, ao invés de colocar os 10, você vai colocar 8. Porque quando ele se juntar com o pó, ele se transforma em 10. Porque já tem 2 ml supostamente aqui. Se por um acaso for de 10 milhões de unidades, você, ao invés de colocar 8 ml aqui, você vai colocar 6, porque já subentende que aqui dentro tem 4. Repare, 5 milhões, aqui já tinha 2 ml. 10, que é o dobro, vai também dobrar a quantidade que tem aqui, vai para 4 ml. Então, você só precisa colocar aqui de água 6 ml para ficar 10, ok? Vamos para frente. Aí, essa gravura está dizendo exatamente isso, ó. Essa de 5 milhões já tem aqui 2 ml. Você só vai colocar 8 ml aqui dentro e vai formar 10 ml. Essa daqui é de 10 milhões. Aqui dentro já tem 4 ml. Você só vai colocar 6 ml. Então, forma 10. 6 com mais 4, 10. Ok? Isso é a título de prática. Porque no cálculo você vai usar sempre 10. Aqui, vamos ver aqui. Acho que o próximo já é o cálculo. Aqui. O cálculo da penicilina cristalina. Nos cálculos anteriores, a quantidade de soluto contida em uma solução é indicada em gramas. Nos cálculos que a gente vinha fazendo até então, era tudo em grama, miligrama, tinha porcentagem, tinha unidades, mas esse daqui também é em unidades, mas olha a quantidade de concentração, geralmente é de 5 milhões ou de 10 milhões. A Besantina é que você vai achar de 600 mil, de 1.200, de 1 milhão. Então, vem em pó e precisa ser diluída. Então, aprenda. Cálculo de penicilina. 5 milhões, você vai colocar 8 ml de água destilada na prática. Porque aqui dentro já tem 2 ml. A de 10 mil unidades já tem aqui, já tem aqui 4 ml, você só vai colocar 6 ml. Aqui é só para reforçar. O médico pediu uma quantidade, foi de 5 milhões, na prática, você só vai colocar 8 ml. Se o que você tem na mão é a de 10 mil, você vai colocar 10 ou 6 ml, porque aqui já tem 4. Então, na de 5 milhões, aqui dentro já tem 2 ml, na de 10 milhões, aqui dentro já tem 4 ml. Eu estou reforçando o que a gente já tinha dito. Vamos praticar. Eu só coloquei um cálculo aqui. Depois eu vou colocar o restante lá, porque todos os cálculos, gente, é igualzinho a esse. Então, eu só iria ficar repetindo. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o cálculo que eu vou colocar no aplicativo e vão resolver. E amanhã, o que é que a gente vai fazer? A gente vai só conferir o cálculo, né? E vai dar as respostas para vocês. Então, veja só. Essa aqui. O exemplo 1. Temos que administrar 2 milhões de unidades de penicilina cristalina endovenosa de 4 em 4 horas. A prescrição está pedindo isso. Temos na clínica somente frasco ampola de 5 milhões de unidades. Opa, já me chamou a atenção. Se eu só tenho de 5 milhões, na hora que eu for diluir, eu vou colocar 8 ml, porque aqui é a de 5 mil unidades. Quantos ml deveremos administrar? Então, repare. Na diluição de penicilina, sempre que injetarmos o solvente, teremos um volume de 2 ml a mais. Ou seja, já tem 2 ml lá dentro. Então, aqui ele está explicando que, se foi prescrito 5 milhões, você vai dissolver em 10 ml. Por isso que eu disse que isso é a título só, a quantidade que você vai botar é a título de prática. Porque no cálculo você sempre vai usar 10 ml, certo?
Então, 2 milhões de unidades, que é o que o médico pediu, quanto eu vou ter que retirar? Acabou. Ele aí fez assim, deixa eu ver que eu acho que aqui na frente eu coloquei mais esmiuçado, aqui. Eu botei mais bonitinho para vocês entenderem. Ó, se 10 ml eu tenho 5 milhões de unidades, porque 10, porque eu disse que é só na prática que você coloca lá 8 ml. Mas dentro do frasquinho inteiro tem 10 ml. Então, todos os cálculos você vai fazer com 10 ml, a não ser que alguém peça diferente ou no concurso peça um volume diferente. Então, em 10 ml, você vai dissolver os 5 milhões, que é o que você tem na mão. Quantos ml vão ser necessários para eu tirar para ter os 2 milhões que o médico pediu? Pronto, ó. Eu multipliquei o inverso. 2 milhões vezes 10 mil, 20 milhões. Que é igual a 5 milhões de X, dá 5 milhões de X. X, eu botei o inverso, para você ver que tanto faz eu colocar esse do lado de cá ou esse do lado de cá, eu tenho que colocar o número certo. Então, X vai ser igual a 20 milhões, desculpe, sobre 5 milhões. Você dividindo 20 milhões por 5 milhões, você tem 4 ml. Então, o volume que você vai tirar dos 10 só são 4 ml. E olha, gente, todos os cálculos vão ser assim. E aí vocês vão ver que eu passei, eu vou colocar daqui a pouco no aplicativo, e vocês vão perceber que todos os cálculos são iguais. Vocês vão ver, inclusive, tem duas questões lá que eu coloquei, um pouquinho mais rebuscada, mas é tudo igual. Viu? Tem uma até que é de completar. Então, procurem fazer com calma, né? A prof, fiquei com dúvida, volte para a aula para você entender, e aí você vai resolver suas questões, e amanhã a gente está aqui para a gente corrigir, tá bom?